Uma pergunta para você. O que você quer? Hoje o vídeo é sobre esta pergunta. Mentira, sobre essa pergunta e sobre este livro maravilhoso. Eu via Satanás cair como um relâmpago. Esse livro maravilhoso do René Girard. Jota, nunca ouvi falar. Que título é esse? Meu Deus do céu. Pois é, essa é uma das obras mais conhecidas do René Girard, porque ele é o criador da teoria do desejo mimético, que eu vou explicar para vocês hoje aqui. E esse livro, ele explica, né, essa questão do Satanás e essa questão dos 10 mandamentos e como funciona a teoria do desejo mimético dentro da mitologia judaico-cristã. É maravilhoso, mas assim, a pancada a cada parágrafo. Não é fácil. É tipo Amor e Responsabilidade que eu li esses dias para vocês aqui. E aí meu nariz começa a coçar, que é um para burro. Mas hoje, na verdade, eu não vou nem chegar nesse ponto. O que eu vou fazer hoje aqui é só explicar para você por que é tão difícil responder a pergunta o que você quer, meu senhor, minha senhora. Eu falo isso porque em consultório, várias vezes eu encontro pessoas que estão tendo crises, seja crises reais de ansiedade, né, de mania, de depressão, ou crises apenas psicológicas, que também são reais. Crise de identidade, crise de afetiva amorosa, passando por um momento de reestruturação, ou então mesmo uma crise vocacional que eu nasci para fazer. E muitas vezes a gente vai para perguntas muito elevadas, entende? A gente vai para perguntas sobre vocação, meu chamado, que Deus mandou, qual é a minha função, qual é a minha... Mas a gente esquece de voltar lá para algo muito iniciante, que é o quê? O que você quer? O que raios você quer? Essa pergunta parece simples, mas ela não é tão simples. Porque a gente começa a perceber que grande parte dos nossos problemas nascem do nosso querer, ou melhor, da falta do nosso querer. Porque o nosso desejo não é tão desejoso assim, né? Vamos dizer assim. Então o que acontece, o que eu quero dizer para vocês, é uma pergunta simples, mas quando a gente consegue resolver, a gente percebe que o querer é um alvo que cria um caminho. Repete comigo. O querer é um alvo que cria um caminho. Eu vou começar a ser completa. O querer é um que cria um. Muito bem. Eu fiz você repetir em voz alta uma frase, sendo que você não está ao vivo comigo. Olha, eu quero mandar um abraço para você que repetiu essa frase no carro, lavando a louça, tá bom? Na academia, ainda, se estiver em público, melhor ainda, tá? O querer é um que cria um. Maravilha. Então agora nunca mais você vai esquecer essa frase. E esse é o problema. Eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu não sei o que eu quero. Eu estava atendendo um paciente, eu atendi ele terça. Eu tô gravando esse vídeo na quinta, né? E ele trabalha numa empresa e foi chamado para outra. Enfim, né? E pá, e a gente conversando assim, ele tá numa empresa muito boa e foi chamado para uma outra situação, então é aquela coisa assim, né? Win-win, mas como é que eu faço aqui? É só ganho aqui, né? Então por que que tá difícil? Por quê? Né? Como toda decisão na vida. Eu tenho que saber o que eu quero de fato. Mas muitas vezes, né, no caso dele, assim, o que ele quer meio que é um complemento das duas, né? Às vezes a gente quer um Frankenstein, né? Ou seja, a gente quer um... Não, o que que eu quero? Ah, tem aquela mulher que é muito gente boa e tem aquela que é muito gata. Se pudesse juntar as duas, né? Hoje eu ouvi Falling in Love is a Hard on the Knees, do Aerosmith, né? You're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad. You're big in love. Tô ruim da voz, né? Como é que é o refrão? Falling in love is a hard on the knees. Nossa, eu lembro desse clipe. Né? Quando eu era moleque assistindo a MTV, meu Deus do céu. Hoje eu lembro daquele clipe e falo, meu Deus, a aula de sadomasoquismo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que me veio na cabeça, ao lembrar dessa música, me veio na cabeça o Hole in My Soul. There's a hole in my soul, they're killing me forever. Né? É maravilhosa essa música, né? Eu tô meio rouco aí, que toda vez que eu vou fazer falsete fica uma porcaria. Desculpa, tá? Pode rir. E eu lembro do clipe que o cara vai fazendo uma namorada perfeita pra ele, né? Ou seja, a gente vai fazendo um Frankenstein. Então muitas vezes o que que eu quero? Ah, eu quero tudo. Eu quero tudo que eu posso querer. Ra, ra, ra. Sério. O que que eu posso? Tudo, entendeu? A única pessoa que pode falar isso são os santos, né? Tipo Nossa Senhora que apareceu para São Maximiliano Kolbe e falou: tem duas coroas, a coroa da pureza e a do martírio.
qual coroa você escolhe? Ele fala, as duas. Aí sim, tá? Tá? A medida do amor é amar sem medida. Santa Teresa d'Ávila. Ok. Na hora que ele vai falar desse amor, caritas e sacrifício, ok, é sem limite. Agora, quando ele vai falar sobre desejo, não dá. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o quê? Você pode querer tudo que você deseja, mas você não pode desejar tudo que você deseja. Você pode querer tudo que você deseja, mas você não pode desejar tudo que você deseja. O que essa frase quer dizer? O quê? Se você desejar certo, você pode querer o que você está desejando. Agora, não dá para você desejar tudo que você está querendo. Então nós temos uma crise hoje em dia. Nós temos uma crise de desejo. O René Girard vai dizer que a crise não é de hoje em dia, é o que a gente vai discutir hoje aqui. Mas o que acontece é o quê? Então, como eu não sei o que eu quero, o que é que eu vou fazer? Como numa escola, eu não sei responder a prova, eu vou dar uma olhadinha no coleguinha. Entendeu? E é aí que nasce o desejo mimético. Ou melhor, toda vez que vamos desejar algo, nós, segundo René Girard, nós desejamos por meio de outra pessoa. Nós não nascemos sem saber desejar e aprendemos a desejar com o desejo do outro. Bom, gostou disso? Ah, meu amigo, só estamos começando hoje aqui. Então, isso acontece. Então, demora muito tempo para a gente ter esta noção de eu quero o meu desejo. Eu tenho os meus desejos. E isso tem a ver com a minha personalidade. Para você chegar neste nível, você tem que ter entrado em contato com pessoas realizando os seus desejos, você tem que ser mais maduro para então, ao invés de você seguir aprendendo com qualquer um como se deseja, você começar a escolher quem você vai imitar. Né? Tanto que tem vamos dar um exemplo aqui, né? Para quem já que eu citei a Santa Teresa d'Ávila aqui, para quem é cristão, né? Cristão, católico, enfim. Vamos dar um exemplo, né? Tem o livro da vida aqui, né? Foi uma das frases que eu citei aí da Santa Teresa d'Ávila. Mas vamos dar um exemplo aqui. Tem esse livro aqui, a Imitação de Cristo. O que é a imitação de Cristo? Você imitar quem deve ser imitado. Não é mesmo? Imitação de Cristo. O livro está aqui. Como imitar Jesus Cristo? Não é isso? O cristão não é chamado a ser um outro Cristo? Então é isso. Todos nós, quando vamos desejar, nós estamos olhando como os outros desejam. Então eu até escrevi aqui, ó, queremos o que os outros querem. Queremos o que os outros querem. Só que a gente não percebe essa dinâmica. E hoje eu estou aqui para tirar essas escamas dos seus olhos. Né? E eu coloquei aqui, imitamos o desejo e a forma de desejar do outro. Imitamos o desejo e a forma de desejar do outro. E é por isso que muitas vezes você está fazendo algo que é certo, algo que é legal, mas você não sente que tem uma identidade naquilo. Por quê? Porque apesar de ser moralmente correto o que você está fazendo, não é existencialmente positivo. Não é existencialmente bom para você. Um exemplo que eu dou para vocês. Eu sou formado em educação física. Fala minha senhora. Jota, como assim? Que é isso? Ah, minha senhora. Você acha que é para chegar no bom senso eu cheguei numa escadinha assim, levar no elevador, numa escada rolante até o bom senso? Não, foi embora, muito altos e desces, subidas em montanhas, mergulhos em mares profundos, tem desespero, choro, gritaria. E uma cervejinha de vez em quando, mas então o que acontece o quê? Eu sou formado em educação física. Por que eu sou formado em educação física? Porque quando eu estava na 8ª série, eu lembro muito bem isso, tinha um professor que eu sempre admirei, depois eu encontrei ele, continuo admirando, que era o professor Edson de educação física. Entende? E aí o que acontece? Quando eu estava na 8ª série, o professor Edson era aquele cara que além da aula de educação física, ele também dava palestra pra gente, ele conversava com a gente meio que, pelo menos para os meninos, meio como um psicólogo, de vez em quando tinha algum problema, assim, então ele meio que dava uma auxiliada ali da coordenação disciplinar, enfim, e ele também era aquele cara que coordenava todas as viagens, enfim, então ele era um cara radiante. E além de tudo isso, ele era professor de educação física. O que eu fiz? Eu olhei pro Edson e falei, quero ser como ele. Claro que isso eu hoje olhando para trás, né? Mas eu tenho certeza que grande parte foi quase isso. E também porque eu era bem viciadinho em futebol, tá? Muito viciado em futebol. Falei, quero ser igual ele, gosto de futebol, é isso. Né? Ideia ruim.
né? Não de seguir imitar o Edson, que é um cara admirável. E depois eu reencontrei ele, continua admirável, né? Até mandar um abraço, não sei nem se está vendo esses vídeos, se sabe que eu estou fazendo esses vídeos agora. Mas o que aconteceu é o quê? Eu desejei ser como ele. Eu desejei fazer o que ele faz. Eu aprendi com ele a desejar alguma coisa. Ou seja, ele era tão empolgado com aquela coisa de estar com a gente, com a educação física, coisa e tal, que eu queria ser empolgado como ele na educação física. É igual muita gente hoje em dia quer virar terapeuta, por quê? Porque vê psicólogos falando sobre atendimento, coisa e tal, bababá. Eu quero ser um psicólogo. Muitas vezes não. Você quer ser alguém que gosta e deseja psicologia como esse psicólogo que você está assistindo. Às vezes pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa. Às vezes você nem quer ler literatura, nem quer ler os clássicos, mas como uma pessoa que você gosta muito disso olha pra você e fala assim, olha, eu amo isso, né? Deixa eu pegar um livro aqui que chegou. Cara, isso daí fica difícil não amar, né? Montanha Má, olha essa edição. Chora, Photoshop, olha isso daqui, gente. Olha, caçaca. Minha Nossa Senhora, olha que coisa mais linda. Isso aqui. Isso aqui, é sério, já você assina o Clube do Livro, vem, tá? Olha aqui, olha que lindo isso, lindo, lindo, lindo. Montanha Mágica, vamos dar exemplo então, tá? Eu chego pra você e falo, tô lendo Montanha Mágica, olha que legal Montanha Mágica. Eu tô desejando objeto. Você quer ler Montanha Mágica? Não, você quer ser como eu. Você quer ser como eu que deseja Montanha Mágica. Então Montanha Mágica se torna desejável porque você quer imitar o meu desejo. Eu quero estar no lugar dessa pessoa. Entende? Isso é o desejo mimético, a essência do desejo mimético. Lindo, lindo. Por sinal, aqui embaixo, eu descolei para vocês, tá? Descolei. J10 é um cupom que você pode usar para assinar o Clube de Literatura Clássica, tá bom? Então, se você gosta, né? Você viu aqui eu falando do Clube de Literatura Clássica, sempre gostou, ó, também veio isso daqui, ó, o Nós, tá? Do Eugênio Zamiatin, tá? Lindo, lindo, assim, ó, muito bonito. As edições são lindas mesmo, assim, ó, internamente, ó. Ah, que lindo isso daqui, cara. Muito bonito. Tem mais algum livro aqui? Não. Tá, então eu escolhi isso daí, já que eles são meus parceiros. Então, se você colocar J10, você tem 10% de desconto na assinatura no óculos. Tá? Olha, ainda eu crio, além de eu criar desejo em você, eu ainda crio desconto. Ah! Todo esse vídeo é para te vender livro. Ah, coisa boa. Podia estar querendo te vender droga. Mas a questão é isso. Então, como nós não sabemos desejar, nós imitamos o desejar do outro. E no final das contas, nós já não sabemos se nós queremos realmente o objeto ou nós queremos ser o modelo, né? Essa é a tríade do René Girard, né? Existe eu, existe o objeto, mas entre eu e o objeto existe um modelo. É o clássico caso. Você tem um cara querendo ficar com você. Você dá fora nele, coisa e tal. Né? De repente, esse cara arranja uma namorada, né? Ele começa a ficar mais desejado. Como assim ele tá com outra? Ah, mas você não queria ele. Não, mas agora é diferente. Por que que agora é diferente? Porque agora ele é desejado. Porque agora ele ganhou valor. E aí, ao invés de você ficar olhando pro cara, você começa a olhar pra outra. Que é o clássico caso das mulheres que ficam stalkeando o ex. O ex da outra, ou a menina que tá dando em cima do namorado. Tem essa relação meio que duplo, né? Tem uma música da Olivia Rodrigo. Fala, minha senhora. Jota, você tá citando Olivia Rodrigo? Estou. Jota, no vídeo passado você citou Isa, Dona de Mim. Citei. E você vai citar a música da Olivia Rodrigo? Vou. Porque esses dias eu tava seguindo uma página de grunge e começou uma página de grunge, esse disco aqui resume minha vida. E começou a mostrar disco de grunge e da Olivia Rodrigo, o tal do Sup, aquela com a língua pra fora cheia de adesivo. Eu falei, mas que cacete. Eu fui ouvir o vídeo de Rodrigo, curti. Vou fazer o quê? Tenho 41 anos, mas tô tentando aí me enturmar com a juventude. Você tira as músicas melosas, calminha dela, tem uma música rock, cara. E qual música eu tô falando? É uma música que é um lado B, acho que é do primeiro disco dela, chamada I'm Obsessed with Your Ass. Your Ass? Não, Your Ass. Não sei nem como pronunciar. Eu sou obcecado pela sua ex. E ela fica cantando o quanto ela pensa se que lado da cama ela dormia, se ela fazia o que ela faz. E no refrão ela fala assim, eu estou obcecada por sua ex. O que é isso se não
Já não me interessa o objeto, interessa o modelo. Me interessa o modelo. Entende? Enfim, para ajudar tudo isso, já que eu já na primeira já dei uma antecipada aqui, eu vou trazer só 2 páginas, tá? Deixa eu ver se basta 2 páginas. Não? Vou trazer 2 páginas aqui. Por quê? O que acontece e o que é necessário que a gente tenha um entendimento aqui. No livro, como eu disse, deixa eu só pegar aqui, só para eu não errar uma coisa. Eu só quero pegar eu vou pegar os 10 mandamentos na sequência, tá? Na ordem. Tá? Então tá aqui. O que ele vai falar aqui? Ele está falando sobre essa questão como eu falei, da mitologia judaico-cristã. Por que eu digo mitologia judaico-cristã? É porque quando a gente tem uma história em que ela tem aspectos transcendentais, a gente chama de mitologia, né? O cristianismo, para o católico, é uma mitologia, tem essa coisa simbólica, transcendental, né? Sobrenatural, supranatural, mas porém para o católico, para o cristão, aquilo é verdadeiro. Então é uma mitologia real. Tanto que esse é o argumento, como eu já falei no podcast de Nárnia, esse é o argumento que o Tolkien convenceu o Lewis. Lewis falava, o cristianismo é só uma mitologia, assim como a mitologia grega. E Tolkien dizia para ele, o cristianismo, na verdade, é uma mitologia verdadeira que existiu. Não é símbolo. Não é tipo Zeus que joga seus raios. Não. É um que realmente morreu e ressuscitou. Mas como isso é possível? Porque é Deus. Entende? Mas enfim, por isso que eu estou dizendo mitologia, né? Não estou falando que isso é falso. Não, eu acredito. Mas tem esse aspecto simbólico, tá? Enfim, e aqui ele está dizendo sobre os 10 mandamentos. Ou seja, nem é o evangelho, nem é sobre Jesus Cristo. É sobre o começo, né? É sobre o começo da história cristã. Os 10 mandamentos, né? Que foram entregues a Moisés. Então o que acontece? Existem os 10 mandamentos. Se você não sabe, vou ler bem rapidinho para você. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe. Não matar. E daí começam as negativas. Não matar, não pecar, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Tá? É esses os 10 mandamentos. E o que ele fala? Presta atenção. Tá? Vamos lá. Página, nessa edição 28. Ao lermos o 10º mandamento, qual que é o 10º mandamento? Não cobiçar as coisas alheias. Ou não invejar o outro, ou não cobiçar os bens, enfim. Tá? Por sinal, esse texto que eu estou lendo aqui está no site da minha Biblioteca Católica. Então o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Ao lermos o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, temos a impressão de assistir ao processo intelectual de sua elaboração. Para impedir que os homens lutem entre si, o legislador, né, quem está falando dos 10 mandamentos, busca, em primeiro lugar, proibir-lhes todos os objetos que eles incessantemente disputam e decide elaborar sua lista. Então, olha, é muito bom isso, gente. Eu queria conseguir, espero conseguir expressar para vocês. Então, assim, a impressão que dá quando você lê o último mandamento é quase como se fosse um resumo dos anteriores. Né? Por quê? Para impedir que os homens se matem entre si, o legislador, Deus, busca, em primeiro lugar, proibir todos os objetos que eles incessantemente disputam. Ou seja, né, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falta de testemunho, não desejar a mulher do próximo. Então, os 5 mandamentos anteriores do 10º, ou seja, do 5º ao 9º, é tudo negativo. Você não pode matar, você não pode desejar, não pode roubar. E parece que chega no 10º ele fala, quer saber? Você tem que parar de desejar. Por quê? Por causa do teu desejo você mata. Por causa do seu desejo você peca contra a castidade. Por causa do seu desejo você furta. Por causa do seu desejo desenfreado você levanta falso testemunho. Por causa do desejo desenfreado você quer comer a mulher do próximo. Então quer saber? Parou. Parou com esse negócio. Entende? Não cobiçar as coisas alheias. É isso que o René Girard está dizendo. O 10º mandamento, chega uma hora que ele fala, não, pera lá. Senão eu vou ter que fazer uma lista aqui de 750 mandamentos. Entende? Continuando. Para impedir que os homens lutem entre si, o legislador, Deus, busca, em primeiro lugar, proibir-lhes todos os objetos que eles incessantemente disputam e decide elaborar a sua lista. No entanto, logo percebe que esses objetos são excessivamente numerosos
e que sua enumeração é impossível. Então não daria para você fazer, não daria 10 mandamentos, daria 365, né? Seria não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não invejar, não ser preguiçoso, não ser orgulhoso, não achar que você é maior que o outro, não achar que o outro é uma bosta, não querer a casa do outro, não querer o carro do outro, não querer a inteligência do outro, não dá, entende? Então chega uma hora, né, que ele fala aqui, ó, logo percebe que esses objetos são excessivamente numerosos e que sua enumeração é impossível. É impossível você fazer uma lista de proibições infinitas, né? Assim, interrompe o procedimento, renuncia a colocar ênfase nos objetos, sempre mutantes, e volta-se para aquilo, ou melhor, para aquele que está sempre presente, o próximo, o vizinho, cujos bens é claro que todos nós desejamos. Eu não sei vocês, mas tem livro que eu leio. Eu realmente faço isso. Puta que eu pariu. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Tá vendo que tá circulada a página? Quando tá circulada a página, que eu queria sublinhar a página inteira. Tá? E às vezes eu circulo assim, né? Porque ele começa a falar de um assunto, ó. Vai até a página 33, tá? Da 28 a 33 circulado. Por quê? Porque eu não vou parar de sublinhar aqui, senão eu vou gastar o lápis aqui, né? Voltando assim, ó. Então o que acontece? Ele quer dizer que Deus, vendo que não ia dar para excessivamente colocar todos os desejos, o que ele faz? Assim interrompe o procedimento, renuncia a colocar a ênfase nos objetos, a mulher do próximo, o carro do próximo, né? Sempre mutantes, porque sempre vai mudar, e volta-se para aquilo, ou melhor, para aquele que está sempre presente, o próximo. Porque é o meu desejo desenfreado pelo próximo que me leva a querer matá-lo. Eu quero impedir ele, ele está no meu caminho. É o meu desejo que me leva a pecar contra a castidade. É o meu desejo que me leva a roubar o próximo. É o meu desejo desenfreado que me leva a levantar falso testemunho. Mentir, né? Fazer a caveira do sujeito. E é o meu desejo que faz eu querer roubar a mulher dele. Então o que ele fala aqui, ó. E volte-se para aquilo, ou melhor, para aquele que está sempre presente. O próximo, o vizinho. Aquele cujos bens é claro que todos nós desejamos. Então o que ele quer dizer aqui é que nós temos uma tendência a desejar o que o outro tem. Isso, entre aspas, é natural. E nos 10 mandamentos tem isso. Então tem amar a Deus sobre todas as coisas, é positivo. Não tomar seu santo nome em vão, ou seja, você não vai falar o nome de Deus em vão. Beleza. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Esses são os, né? Esses são os primeiros. Isso não tem a ver com desejo, tem a ver com coisas que você vai fazer. A partir de então é não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, desejar a mulher do próximo. Ele termina falando, não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, não cobice o seu vizinho. Para de invejar o seu vizinho. Para de olhar para o seu vizinho. Entende? Com esse teu olhar. Porque é esse teu olhar que vai fazer tudo que eu estou falando aqui. Vocês entenderam isso? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa você pergunta aqui embaixo, tá? É como eu disse, essa ideia de ler livros e comentar aqui é nova, então às vezes pode dar uma perdida. Eu fico empolgado, mas às vezes posso passar alguma coisa. Mas vamos lá, continuando. Tem mais 2 parágrafos ainda que é paulado. Se os objetos que desejamos sempre pertencem ao próximo, é o próximo, evidentemente, que os torna desejáveis. Se os objetos que desejamos sempre pertencem ao próximo, é o próximo, evidentemente, que os torna desejáveis. Não é o objeto, é o próximo. Em consequência, na formulação da proibição, o próximo deve suplantar os objetos, e efetivamente ele suplanta. Na última parte da frase, que proíbe não mais objetos enumerados um a um, mas tudo que pertence ao próximo. Então veja, o que ele quer dizer aqui? Ó. Em consequência, na formulação da proibição, o último mandamento, o próximo deve suplantar os objetos. O que ele quer dizer aqui, quando você chega no não cobiçar as coisas alheias, o que ele está dizendo é o quê? Para de olhar para o teu próximo. É isso. Ele proíbe tudo que é do próximo. Então o que importa é o outro. No último mandamento, não importa as coisas do outro, importa a sua relação com o outro. Porque como ele diz aqui, se os objetos que desejamos sempre pertencem ao próximo, é o próximo, evidentemente, que os torna desejáveis. É o próximo que torna desejável. Por isso que quando a gente pega a imitação de Cristo,
Ele não vai falar nesse trecho aqui. O que o René Girard vai falar assim, nós devemos imitar o desejo de Cristo. Não imitar Cristo, imitar o desejo que Cristo tinha pelo reino dos céus. Você entende? Imitar o querer de Cristo. E não imitar o Cristo. Claro que não tem nada de errado você imitar Cristo, né? Eu já vou falar sobre isso, mas é imitar o desejo de Cristo. Mas, vou ler de novo. Se os objetos que desejamos sempre pertencem ao próximo, é o próximo, evidentemente, que os torna desejáveis. Certo? Então, é o próximo que os torna desejáveis. Em consequência, na formulação da proibição final, ali, o último mandamento, o próximo deve suplantar os objetos e efetivamente ele suplanta. Na última parte da frase, que proíbe não mais os objetos enumerados um a um, mas tudo que pertence ao próximo. Tá? Não cobiçar as coisas alheias. Não invejar ou cobiçar os bens do próximo. Tá? Então, continuando. Faz sentido? Você está entendendo? Então chega uma hora que ele fala, quer saber? Todas as cagadas acontecem porque você deseja o bem do próximo. Entende? Então para de olhar para o teu próximo. Continuando. O que o 10º mandamento esboça, sem definir explicitamente, é uma revolução copérnica na compreensão do desejo. Então o que está falando aqui esse último mandamento é uma revolução na questão do desejo. Você vê a inteligência divina. Tá? O que é, enfim, é uma redundância, né? Porque Deus é o puro inteligente. Acreditamos que o desejo seja objetivo ou subjetivo, mas na realidade ele repousa sobre um outro que valoriza os objetos. O terceiro mais próximo, o próximo. Então nós acreditamos que o desejo seja objetivo ou subjetivo. O desejo é meu sobre as coisas. Ou eu quero bens, ou eu quero status, sentimentos. Mas na realidade, o que é a teoria do René Girard, o nosso desejo ele repousa sobre o outro que valoriza os seus objetos. O terceiro mais próximo. Entende? O próximo. Para manter a paz entre os homens, é preciso definir a proibição em função dessa terrível constatação. O próximo é um modelo de nossos desejos. É isso que eu chamo de desejo mimético. Então, bom demais, bom demais. O que o René Girard está falando aqui é o quê? Quando nós pensamos o que eu quero, o que eu estou expressando muitas vezes é quem eu imito, quais são os meus modelos. Porque dificilmente eu quero algo objetivo. Eu vejo alguém que deseja algo e esse algo ganha valor para mim por causa desse alguém. Então a gente começa a perceber, né? Para manter a paz entre os homens é preciso definir a proibição em função dessa temível constatação. O próximo é o modelo dos nossos desejos. É por isso que muita gente começa a querer usar droga, porque sabe que a droga é ruim, mas por que usa droga? Porque tem um modelo. E o modelo diz, não, é legal, pá, eu fico feliz. Pá, legal, hein? É por isso que alguém se converte, muitas vezes, a uma religião. Porque tem outras pessoas que estão praticando essa religião e, de certa maneira, ele fala, eu queria ser como ela, eu queria desejar como ela deseja esse objeto. E querendo ou não, é isso que faz. Quando eu leio o livro da vida de Santa Teresa, o que eu estou tentando é ler o que uma santa, né, para a Igreja Católica, santos são pessoas em que comprovadamente por milagres, tá? Comprovadamente por milagres estão sim, né, nos céus. Então, quando eu leio um livro do santo, eu quero desejar a Deus como ele deseja. Por isso que eles chamam intercessor. O que é um intercessor? É alguém que intercede pelo meu desejo, não é mesmo? Então, querendo ou não, eles também são isso, eles são modelos, são modelos, eu quero ser como esse fulano. Eu sou devoto de São José, São João Paulo II, desses dois. São José porque, não tem como, né? E São João Paulo II, tem como não ser devoto. E São João Paulo II, porque meu nome é João Paulo. Quando eu era criança, tinha uma vizinha que era uma senhora, falava, papinha, papinha. E assim, eu não acho que os nomes são por acaso. Então, óbvio, também São João Paulo II é fantástico, para não dizer um palavrão aqui. Então, assim, porque essas duas pessoas, porque eles existiram, essas duas pessoas, são modelos para mim da forma, ou da melhor forma, de como você deve desejar a Deus. Então, o que o René Girard está falando aqui é que sempre nós vamos desejar.
Nós vamos pegar um modelo, sim. E é por isso que a gente gosta tanto de narrativas. Hoje em dia tem muito narrativa, não tem? Né? Outro exemplo, né? Um modo que hoje em dia mudou a questão da narrativa. Hoje em dia você não vende mais produto, você vende lifestyle, o estilo de vida. Por quê? Porque funciona muito melhor. Mas 1000 vezes melhor funciona. Mais do que eu ficar defendendo o porquê você deveria usar tal creme, é eu botar uma pessoa que você gosta, que você acompanha, e ela falar, na minha rotina eu uso esse creme é maravilhoso. Esse creme é o que me salva, entende? Eu já tive outros cremes, coisa e tal, bababá, mas agora só tem esse creme aqui, então se vocês quiserem use, por sinal clique aqui embaixo, bababá, bababá. Como eu fiz ali com o Montanha Mágico. Então nesse sentido, entende? Nesse sentido. Aí você começa a olhar e falar, opa, para ser como esta pessoa, eu tenho que ter esse creme. O creme começou a ganhar um valor. Um exemplo, você pode não gostar de livros e de filmes, coisa e tal, mas dependendo da pessoa que cita, você começa a gostar. Ah, mas se fulano citou, deve ser bom. Não sei se já teve esse caso, né? Várias pessoas, né? Às vezes você tá lá, você tá ouvindo um cara babado e fala, tem um filme que parece ser ruim, mas assista tal filme. O meu exemplo, vou falar pra vocês aqui, assista Agnus Dei, foi um filme que eu falei. Ou o filme do próximo podcast, Onde os Fracos Não Têm Vez. Esse filme é fantástico, falar sobre o bem e sobre o mal. Só de eu falar isso, você já quer assistir. Por quê? Porque foi o Jota que falou. E muitas vezes, veja, por causa do desejo mimético, é que eu posso dizer algo que você já escutou 1000 vezes. Mas a frase se torna muito mais desejável porque eu falei. Então eu posso chegar para você e falar assim, minha senhora, toma atento na sua vida. Eu posso falar um troço desse para você. Aqui. Minha senhora, é o seguinte, para de correr atrás de homem. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que você faz. Você já tinha ouvido falar isso. Seus amigos já falaram sobre isso, um monte de coisa. Mas por eu falar, parece que eu dou uma validação naquilo. Se o Jota falou, então isso é muito mais desejável do que era até agora. Tem? Um exemplo também que eu dou aqui, né? As conversões ao catolicismo mundial subiram absurdamente, né? Então você pega a França, as conversões iam diminuindo até que ela subiu, assim, um gráfico quase com a linha reta para cima. E aí o que acontece? Por que dizem isso? Porque por causa do boom da internet. O que é a internet se não pessoas dando suas opiniões, mostrando a sua vida, e você começa a ter vários modelos de cristãos. E você começa a olhar para o cristianismo e falar, pô, as pessoas que eu sigo hoje, que eu concordo, o cara que falou ali sobre medicina, ou no meu caso o Jota que falou de psicologia, coisa e tal, eles não são chatos. Ou seja, não é mais aquele modelo enfadonho, aquela pessoa chata. Porque se o modelo é ruim, você não deseja objeto. Não, são pessoas legais. Eu espero que eu esteja no hall dessas pessoas legais. Eu sou divertida, coisa e tal, pessoas normais, pá. Ou inclusive, né, teve uma mudança aí no padrão. Pô, tem um monte de galera aí que é rica, bem sucedida, coisa e tal, que se diz católico. Pô, esse negócio aí. Incrível, hein? Um exemplo, eu vi um sujeito que ele falou: eu repensei a questão de ter filhos quando eu descobri que os maiores milionários do mundo têm filhos. E que eles dizem que ter filhos ajudou eles a crescer na carreira. Então eu quero ter filhos. Ou seja, o cara não quer ter filho pelo filho, quer ter filho para poder virar milionário. É isso. É por isso que storytelling funciona, que narrativa funciona. Então, para não me delongar demais aqui, o que eu quero que você pense? Nós imitamos a forma com que o outro deseja. E o que acontece é que não tem como não imitar. Não tem como ser antimimético. Não tem, você vai imitar. Até que para ser antimimético, você vai ter que aprender alguém a ser antimimético, e aí você está imitando a pessoa que se diz antimimética. Então, o que a gente tem que entender é o quê? Você vai ter que, então, perceber quem é que são os seus modelos. Eu já posso dizer aqui de cara, invariavelmente vai ter ali pai, mãe, vai ter algum melhor amigo, entende? Às vezes vai ter alguém assim, né? O René Girard explica por que você odeia, às vezes, uma pessoa que faz o inverso que você, mas você não consegue parar de olhá-la. Porque tem uma rivalidade ali, entende? Eu sou a favor de tal coisa, o cara é contra tal coisa. Pelo cara ser contra, eu sou mais a favor ainda. Porque o cara tem um desejo, ele quer destruir, eu quero ter para mim. Então o cara quer tomar para ele, eu quero tomar para mim. Ou seja, ter alguém para embater faz com que eu me defenda mais. É igual, a gente tá em ano político, né? 2026 aqui.
vai chegar uma hora que você vai ver pessoas brigando por causa de política. O que é isso, não é um desejo mimético? Ele defende o político dele com muita força. E eu queria defender o meu como isso, então eu começo a imitá-lo. Então tá tudo bem no grupo da família. Aí chega lá o primo e fala: ei, seus esquerdistas, vocês, seus conservadores de merda, coisa e tal. Aí vem um tio inflamado, cachado. Cala a boca, piaga. Ou seja, o modelo de debate político, quem deu foi o menino. O tio vai lá e copia. Ah, mas o tio tá certo, o menino tá errado. Não interessa. É puramente o desejo mimético. Um tá imitando o outro. E quanto mais um eleva, o outro mais eleva. A gente vai vendo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Quais são os seus modelos? Quais são as pessoas que você acredita e que você admira? E aí, como fazer para mudar o seu desejo? Mude as suas referências. Imite outras pessoas. E isso aqui tem muito a ver com isso. Se você começar a parar de seguir certas pessoas e começar a seguir outras pessoas, o seu desejo mimético vai mudando. Às vezes já aconteceu com você, você segue várias pessoas, chega uma e fala, ah, não aguento mais essa merda. Ou seja, esses modelos perderam força para você. Mas você não consegue parar de modelar, você começa a modelar outras pessoas. Para eu estar aqui com você falando o que eu estou falando aqui, eu fui modelando outras pessoas. Imitando, não. Imitando não, mas modelando. No sentido de eu queria uma linguagem um pouco mais leve, eu queria falar sobre psicologia sem ser pesado. Vamos dar um exemplo. Quem que eu modelo aqui, visivelmente? Jordan Peterson eu modelo descaradamente, entende? Aí tem outras pessoas que eu vou modelar aqui, né? Uma delas é, obviamente, eu estudei muito, né? Sou aluno do Olavo de Carvalho, do Viktor Frankl, do René Girard. Então muitas coisas que eu falo aqui é pegando essas pessoas como modelo e tentando ser como elas com as minhas teorias. Quando eu queria a terapia do bom senso, foi muito modelado pelo Frankl que criou a logoterapia. Pô, se o Frankl criou a logoterapia, eu posso criar a terapia do bom senso. Entende? Então é isso, assim. O teu modelo leva para o quê? Para uma rixa mimética de briga, de posse, de inveja, ou o teu modelo leva para uma melhora? Ou o que o teu modelo deseja é algo que é desejável para todos. Por isso a tal da imitação de Cristo. É por isso que o René Girard fala isso, que nós devemos imitar a forma como Jesus deseja e Jesus se relaciona com Deus. Não imitar o Cristo. Mas o que acontece no cristianismo, no final das contas, é quando você vai imitar Cristo, você acaba ficando cada vez mais autêntico. A gente sabe disso. Entende? Nós devemos morrer como Cristo morreu. Um exemplo muito clássico, né? Quem é o grupo que mais se sacrifica por suas causas? Cristãos. São perseguidos do começo ao fim, desde sempre, e são pessoas que, sim, você encontra a história de muitos mártires. Tanto que os santos são ou místicos, ou doutores, ou confessores, ou mártires. Ou às vezes as quatro coisas. Tem os mártires, aqueles que morreram por Cristo. Se você for pensar, aqueles que morreram por Cristo, estão ou não estão, à sua maneira, fazendo o que Cristo fez? Então começa a pensar nisso. É impossível ser antimimético. Então imite, copie quem realmente importa. E aí entra imaginário, que não vai dar para falar aqui, porque eu já passei muito do tempo aqui hoje. Não era para falar tudo isso, mas pense nisso, tá? Pense nisso. Quem são os meus modelos? Porque é pelos modelos que eu encontro desejo. Entende? E como eu disse no começo, querer é um alvo que cria um caminho. Querer é um que cria um. Querer é um alvo que cria um caminho. E quem que vai te dar o querer? O outro. Se for seu pai e sua mãe, casca fora. Às vezes, dependendo. O querer do seu pai é dinheiro, o querer da sua mãe é status. Fala, puta, não tá rolando. Eu não vou conseguir. Não quero lidar mais com isso. Esse desejo não funciona, entende? Ah, enfim, gostaram, tá? Tá aqui. Eu vi a Satanás cair como raio. Sempre quando eu cito algum livro aqui, vai ter um link aqui embaixo para você poder comprar, né? Na Amazon, normalmente. Não esqueça aí do Clube de Literatura Clássica, se você quiser assinar, tem lá o desconto anual J10. Olha eu aqui criando desejo mimético e querendo que você se comprometa, né? Mas é bom, esse desejo mimético é bom. O J gosta de livros, eu quero ler como J, beleza, maravilha, né? Você não vai se arrepender. E pense nisso de tudo que eu falei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Volte e meia eu trago esses
vídeos aqui analisando livros, e não é nem analisando livros, é analisando parágrafos, né? Assim, trechinhos, né? Para você ver a profundidade que esses textos têm, dá para desdobrar muito mais coisa. Mas a questão é essa. Pense no desejo de médico, tá? Não deixe de me seguir, compartilhe a prova do bom senso aos corações que precisam. E é isso, meus caros, tá bom? Pense, se for para imitar, imita coisa boa, tá? Como diria a minha mãe, tanta coisa, tanta gente boa, tanto amigo legal para imitar, vai imitar bem as coisas ruins? Pensa nisso. Às vezes esse conselho da sua mãe, da sua avó, já antecipou René Girardi há muitos anos. Beleza? Um abraço. Até.